Cuba voltou a ser o centro das atenções globais. Mas olha, não é só por ser uma ilha em crise. O que a gente está vendo é Cuba se transformar numa frente de batalha importantíssima na disputa de poder global. Um lugar onde a influência histórica dos Estados Unidos está sendo desafiada e bem de perto. Então, vamos mergulhar nisso. A apenas 145 quilômetros da costa americana é muito perto. Cuba virou um campo de batalha tanto simbólico quanto estratégico. Vamos analisar como as potências globais estão movendo suas peças nesse tabuleiro, bem no que os Estados Unidos sempre viram como o seu quintal. Para a gente entender por que isso tudo está acontecendo justo agora, primeiro a gente precisa olhar para dentro, para a crise gravíssima que está atingindo a ilha. É justamente essa vulnerabilidade que abriu a porta para novos e poderosos jogadores entrarem em campo. Imagina só, um país inteiro ficar no escuro. Essa é a realidade da crise de energia em Cuba. Desde 2024, foram pelo menos 7 apagões nacionais. Uma situação que, claro, gera um descontentamento social gigantesco e muita instabilidade. E esse desespero todo está levando a um êxodo sem precedentes. Mais de 1 milhão de pessoas já deixaram o país. Isso é quase 10% da população. Além de ser um desafio humanitário enorme, isso drena o país que perde sua força de trabalho e seu capital intelectual. Agora, o que é bem interessante aqui é ver como todos esses pontos se somam. Não é um problema só, né? É uma verdadeira tempestade perfeita. Falta de energia, economia em crise, problemas sociais, tudo isso junto cria um vácuo que, como a gente vai ver, potências externas estão mais do que dispostas a preencher. E essa crise toda acontece tendo como pano de fundo uma política externa americana que, para dizer o mínimo, é inconsistente. Essa instabilidade na abordagem de Washington é um fator-chave para a gente entender o que está rolando hoje. E essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente essa instabilidade. É uma verdadeira montanha-russa política, né? Esse vai e vem entre se aproximar e aplicar pressão máxima acabou criando muita incerteza e, o que é crucial, uma abertura para que outras potências oferecessem a Cuba uma parceria mais previsível. E quem foi que preencheu esse vácuo? Pois é, com a abordagem americana mudando o tempo todo, 2 rivais globais viram aí uma oportunidade de ouro. A China e a Rússia não pensaram 2 vezes antes de entrar em cena. Então, o ponto central aqui é que China e Rússia não estão fazendo a mesma coisa. Eles têm papéis diferentes, mas que se completam. Enquanto a China constrói a base econômica, a Rússia entra com o escudo militar. E é essa combinação que torna essa nova aliança tão forte e um desafio tão grande para a hegemonia dos Estados Unidos na região. A China se colocou como o parceiro econômico essencial de Cuba, e o foco deles foi num dos pontos mais críticos da crise da ilha, a infraestrutura de energia. Olha só esse salto, é impressionante. A China está investindo pesado na rede de energia cubana, com planos para 92 parques solares. É um movimento super estratégico para diminuir os apagões que causam instabilidade e, ao mesmo tempo, claro, criar uma forte dependência econômica. E não é só infraestrutura de longo prazo, não. A China também está fornecendo ajuda humanitária direta, como milhares de toneladas de arroz. É uma forma de soft power, sabe? Ajuda o governo cubano a lidar com a falta de comida e a manter uma certa estabilidade social. Já o foco da Rússia é outro. É total na cooperação militar e estratégica. Lembra muito a dinâmica da Guerra Fria, mas com novas implicações para o equilíbrio de poder do século XXI. Essa citação aqui vai direto ao ponto, né? Mostra a motivação da Rússia. A ideia é projetar poder e influência bem na esfera de influência tradicional dos Estados Unidos, mandando uma mensagem clara de que a Rússia é um ator global com alcance para desafiar os interesses americanos na sua própria vizinhança. Bom, com esses novos jogadores tão poderosos na mesa, o que o futuro reserva para Cuba? Os especialistas traçam alguns caminhos possíveis, e cada um deles tem consequências enormes. Então, a gente tem aqui 4 futuros possíveis. O primeiro, essa continuidade autoritária com o apoio da China e da Rússia, parece ser o mais provável, no momento. Mas um colapso humanitário total não pode ser descartado. Outras saídas seriam uma negociação forçada com os Estados Unidos ou, o cenário mais difícil, uma mudança de regime. Cada um desses caminhos tem consequências gigantescas para toda a região. No fim das contas, a luta pelo futuro de Cuba é um reflexo da disputa global maior entre Estados Unidos, China e Rússia. O que acontece nessa pequena ilha do Caribe é, na verdade, um termômetro das mudanças nas placas tectônicas da geopolítica mundial.
E isso nos deixa com uma pergunta fundamental sobre a autonomia da ilha nessa nova era de competição entre superpotências. Será que Cuba vai conseguir usar essa rivalidade para traçar seu próprio caminho, ou vai ser simplesmente uma peça num jogo muito, muito maior?